Olá meninas, sejam muito bem-vindas a mais esta videoaula. Na aula de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem uma capa para travesseiro. Não é fronha, é capa. Mas se quiser usar como fronha não tem problema. Aqui no caso está com o zíper, vamos utilizar um zíper de 40 a 45 centímetros. 55 centímetros de tecido, nesse sentido que é o fio do comprimento, pela largura que vamos precisar de 1,40 m. Então, 50 centímetros por 1,40 é o tecido. Vamos lá ao passo a passo da montagem da nossa capa, tá? Não tem muito segredo, então não vamos precisar fazer modelagem. Eu já vou estar vindo com ela cortada aqui na máquina, as partes, e vou explicando para vocês o passo a passo, tá? Se precisar de perguntar alguma coisa, vocês assistem até o final, mas se ficou dúvida, pode estar perguntando para mim. Meninas, vamos às explicações da capa de travesseiro feita com tecido plano, tecido que não estica, tá? Então, nesse caso, tem que ser com zíper, seja para o travesseiro, seja para almofadinha, qualquer medida de travesseiro. Aqui é o travesseiro grande, padrão. Então, eu tô com 70 centímetros de tecido, que eu usei a largura do tecido, tirando 70. Na altura, eu tiro 50. E na altura, onde tá a orelha, certo? É onde eu vou estar colocando o zíper. O meu zíper aqui tá dando 45 centímetros. Se for de 40, dá também. Para isso, a gente tem que fechar as duas partes primeiro, um pedacinho de cada lado, pra gente conseguir colocar o zíper se for um pouquinho menor. Dá pra vestir também com 40, também consegue vestir dentro do travesseiro. Menor que isso, não dá. Tá? Eu passei aqui no overlock a beiradinha, mas se você não tiver overlock, você pode dar uma barrinha virando duas vezes, e aí, para não desfiar, e assim você coloca o zíper aqui. Troquei o pé calcador também para o pezinho para zíper. Se você ainda não tem muita manha com zíper, pode assistir as minhas aulas de colocação de zíper que tem lá no canal. As formas de colocar zíper. Porque para cada trabalho que a gente vai fazer, tem uma forma diferente. Então, às vezes, a gente fica meio perdido. Como eu vou colocar o zíper? Então, aqui eu vou posicionar ele aqui, já próximo. Mas como eu disse, se o zíper não fosse de 45, eu ia fechar um pedacinho, juntando as duas partes. Mas nesse caso, eu já vou vir direto aqui. Né? Então, eu vou posicionar o meu pé calcador bem do lado aqui do zíper. Retrocesso e costura. Esse tecido aqui é um gorgurão. Você pode estar utilizando percal, pode estar utilizando tecido impermeável também que existe, o tactel, tem uns tecidos bacanas aí. Dá pra fazer fronha de cetim, tá usando muito também com zíper, né? Você pode pôr um zíper porque fica muito mais firme e dá pra fazer. Então eu já fiz um lado, agora eu já faço o outro, pregando aqui na outra parte do lado inferior. Troca o pé calcador, coloca o seu pé normal e vamos fechar a capa. É muito rápido de fazer. Agora, vou fechar o zíper, deixando um pedaço de uns 10 centímetros para eu poder, né, revirar a capa. E aqui eu vou pegar aqui, virando pra cá e virando pra cá. Pega juntinho aqui. Aqui, como tem o metal, eu vou fugir um pouco dele, senão eu vou quebrar a agulha, né? Eu vou passar pra dentro dele, porque se eu for pra fora, eu vou ficar muito na beiradinha. E não é o caso, que eu tenho que ter aqui uma margem de costura. Cuidado ao dar retrocesso para não quebrar a sua agulha. E aqui é só fazer uma costura reta
prestando atenção. Se você tiver dificuldade, bota os alfinetinhos nela aqui. Pra firmar, pra não entortar. E aqui vamos seguir todo ele. Aqui é a costura normal, onde você tem que dar acabamento ou no overlock ou no zigue-zague. Porque esse tecido desfia. Eu vou já ensinar vocês a fazerem também com a costura francesa, a costura que vai dispensar o uso de acabamento. Eu vou entrar um pouquinho mais nessa costura que tá na beirada aqui. Vou entrar. Eu tô deixando aqui a marca de costura de 1,5 cm, que eu cortei com folga. Essas medidas que eu tô passando pra vocês já é do corte, tá? Então vocês cortam o tecido com 70 por 50. Isso a gente fala, no caso, pra capa. Pra fazer fronha, também essa medida funciona. Agora, se você tiver querendo fazer uma fronha com acabamentos diferenciados, aí você vai precisar cortar maior, e depois eu vou estar explicando também pra vocês como que faz aquelas fronhas que a gente coloca aqueles acabamentos tipo um debrum. Aqui, ó, eu tô indo devagar para eu não quebrar a agulha, porque eu tô no final do zíper e ele tem metal. Esse zíper eu já comprei ele pronto com o cursor, tá? Agora aqui eu vou passar toda essa circunferência no overlock e já venho fazer o cantinho da capa. Eu não vou com o overlock bem na pontinha, para evitar de eu quebrar a agulha aqui, vou só tirar o excesso, porque eu tô com metal. Bom, pessoal, eu já passei no overlock, tava quebrando muito a linha ali na agulha, então demorou um pouco. Então eu passei toda a minha circunferência interna, né, aqui, tudo no overlock. E aqui eu tô com o zíper, um pedaço aberto para eu poder desvirar. Agora o que acontece? Aqui nas pontinhas, aqui tá o zíper, ó. Aqui nessa pontinha eu vou fazer uma costurinha que eu chamo caixinha de leite. Eu vou fazer nas 4 esquinas, nas 4 extremidades da minha capa, eu preciso fazer essa costurinha para fazer aquele cantinho. Então a gente coloca, vou explicar isso para vocês. Por isso que eu falei para vocês que o zíper pode ser de 40 centímetros, fica até melhor para fazer esse cantinho. Mas se você não quiser fazer esse cantinho, pode ser o zíper de 45, não tem problema. Mas aqui eu vou estar eliminando um pedacinho do zíper. Vai com cuidado, tá? Pra não machucar a agulha. Porque a minha agulha aqui, ela tá aqui, é fina. Então eu faço aqui um retrocesso. Então, eu fico, ó, esse cantinho. Então eu dou um retrocesso porque aqui eu vou ter que eliminar. Se quiser deixar, eu deixo, mas se eu cortar fica melhor. Tá? Aqui no outro lado, mesma coisa. Vou fazer essa mesma costurinha, sempre lembrando para cuidado com a agulha e o lado que você tá virando as costuras. Então, para não ficar toda torcida as costuras. Então, sempre virou pro lado esquerdo em cima e lado esquerdo embaixo também. Aqui no zíper é bom reduzir até o ponto da máquina para ficar bem firme a costura. E fazendo bem costuradinho, dá várias vezes o retrocesso, agora eu já corto. Vou eliminar, vou cortar aqui. Vou cortar próximo, vou deixar aqui um pedacinho. Aqui, ó. Fazer o mesmo processo do outro lado. Cortar o cantinho. Vou olhar desse lado para eu ver o zíper. Pronto, tá reforçado, não tem problema. Vou fazer dos cantos de baixo, mais fácil lá embaixo.
Lembrando de deixar as costuras pro mesmo lado. Os tecidos ficaram unidos aqui, eles não querem abrir. Eu vou ajudar aqui, ó. Coloca a mão por dentro, pronto. Mesmo cantinho. Esse cantinho aqui, a gente pega 1,5 para cada lado, faz um cantinho de 3 no total. Dá o retrocesso. Pode cortar o biquinho. Mesma coisa do outro lado. Virando pro mesmo lado. E... lembrando de deixar as costuras sempre certinhas, para ficar par a viradinha. Do jeito que você virou de um lado, vira do outro. Retrocesso reforçado e pronto. Vamos revirar ela e fazer o teste. Né? Colocar aqui no nosso travesseiro e ver como que ficou nele. Porque esse tecido é um tecido que não estica, então ele tem mais dificuldade de ficar legal lá e mais dificuldade para você vestir. Esse mesmo formato você também pode fazer a capinha das suas almofadas, tá? Essas mesmas regras. Então aqui, se você não tiver overlock, você faz o arremate que eu fiz com a costura no zigue-zague. Alguns tecidos a gente pode cortar a laser também, para ele não ficar desfiando. Pode passar para queimar na vela, onde também para de desfiar. Embora que tenha tecidos que não desfia, então você não se preocupe com isso. Caso você não tenha a máquina, procure tecidos que não desfiem. Tá? Então agora nós vamos vestir lá na peça e voltamos. Bom, meninas, finalizamos aqui a capa. Agora vamos colocar ela no travesseiro. Você pode, essa capa é para estar usando diretamente no travesseiro, na espuma. Porém, eu vou estar colocando aqui sobre a outra capa, que já tínhamos feito, né? De poliamida. E essa, então, no caso, é uma de gordurão. Assim dá até mais fácil para vestir, porque tá uma sobre a outra. Quando a gente coloca direto na espuma, às vezes fica um pouquinho ruim para entrar, mas tem que entrar bem certinha. Eu já tinha acabado de fazer quando voltei à máquina para fazer ajuste na minha, porque eu falei para vocês a medida de 70 na largura do tecido, mas depois eu precisei diminuir aqui no final da minha, mais uns 3 centímetros eu entrei, tá? Assim, digamos, 3 eu eliminei, 1,5 de cada lado. Eu passei mais uma costura de 1,5, cortei no overlock, o canto aqui, então eu voltei lá pra máquina e fiz um canto onde ele tá medindo esse canto aqui, 6 centímetros. Então ele ficou melhor, porque o meu travesseiro é um pouco assim, menor, né? Então... mas vai depender também se você já molhou o tecido, se ele não vai encolher, tá? Porque se você não molhou, faça as medidas que eu passei no início. Mas se você já sabe que o seu tecido não vai encolher, já tá molhado, então é tranquilo você fazer direto com 68 da largura aqui do tecido pelo 50, que aqui deu certinho, ó, tá? Então, se vocês gostaram do vídeo, deixa aí nos comentários, tá? Para que outras pessoas possam estar assistindo meus vídeos, compartilhem, dê seus likes para ajudar aí no crescimento do canal, tá bom? Então foi mais uma aula que eu dei para vocês e foi um prazer estar com vocês em mais esta videoaula.